No dia 4 de março de 2023, Donald Trump disse algo que pode mudar o curso de todo o cenário político atual. Vou prevenir e muito facilmente a Terceira Guerra Mundial com muita facilidade. Antes mesmo de chegar ao Salão Oval, terei resolvido a desastrosa guerra entre Rússia e Ucrânia. E isso não vai demorar mais do que um dia. As eleições que acontecerão no dia 5 de novembro nos Estados Unidos já estão movimentando os países de todos os cantos do mundo. Esses países já estão se planejando para qualquer presidente que foi eleito, e essa fala de Donald Trump está sendo interpretada de modo diferente por diferentes países e gerando algumas expectativas estranhas sobre essa eleição americana. A China, por exemplo, está planejando sua política externa, já levando em consideração o próximo presidente dos Estados Unidos, seja Trump ou a continuidade de Biden. O país asiático é uma grande pauta para os dois candidatos em relação à disputa eleitoral, e os americanos se perguntam a todo tempo qual a opção melhor para derrotar a China. Biden e Trump irão refazer a disputa pelo cargo à presidência americana, assim como aconteceu em 2020, porém agora essa disputa está acontecendo em um cenário geopolítico totalmente diferente. Essa eleição traz diferentes pontos de vista e uma grande incógnita sobre os candidatos conseguirem comandar o maior país do mundo em tempos conturbados como estamos vivendo hoje. Trump está na casa dos 77 anos, enquanto Joe Biden já tem 81 anos. Inclusive, essa idade avançada de Biden é algo que está sendo muito explorado negativamente por Trump. Donald Trump é um cara aqui que é visto como mais imprevisível pela comunidade internacional, e algumas das coisas que colocam em xeque aqui essa sua incerteza e indecisão são suas possíveis ações em relação ao BRICS, por exemplo, em relação ao processo de desdolarização da economia global que já surgiu, algumas falas de Trump em relação à guerra em Israel, à guerra na Ucrânia, entre outras coisas. Já Biden, com a sua idade avançada, está sendo visto pela comunidade internacional como um líder relativamente fraco. O governo de Biden não está conseguindo frear tantos conflitos regionais, e há alguns analistas também afirmando que o presidente democrata tem uma forte relação com o setor armamentista, e justamente por isso que os Estados Unidos tendem a querer continuar com as guerras regionais em volta do mundo. Até o momento essas análises são mais supositórias, porém nós temos um passado para mostrar que se as coisas continuarem escalando do jeito que estão escalando agora, isso pode facilmente se transformar em um conflito generalizado como aconteceu no passado. Ou seja, de qualquer forma aqui, com os Estados Unidos sendo o líder dessa ordem global que vivemos hoje, essa eleição americana tem tudo para mudar o curso do mundo em que estamos seguindo, independente do candidato que seja eleito. Biden disse que a ajuda, no valor de 61 bilhões de dólares, tornaria os Estados Unidos e o mundo mais seguros. Podemos nos encontrar sem suprimentos adequados de energia no futuro. Vai continuar a aumentar a sua capacidade para travar guerras biológicas e químicas e vai continuar a tentar desenvolver armas nucleares. Ele disse que a Ucrânia tem a vontade e a habilidade para vencer a guerra contra a Rússia. O pacote também inclui bilhões de dólares em ajuda para Israel e Taiwan. Bom, beleza, vamos entrar de cabeça aqui nesse vídeo, e aí eu vou contextualizar alguns pontos e vamos entrar no curso que realmente pode mudar com Biden ou Trump na presidência. Eu falo Biden ou Trump porque até esse momento é muito difícil que um outro candidato venha a ser eleito sobre esses dois. Os Estados Unidos está com um processo de polarização muito grande que ou é Trump ou Biden. Não tem muito para outro candidato entrar ali e conseguir vencer as eleições. Se isso acontecer, seria uma coisa surreal que ninguém está esperando. Então, vamos usar as estatísticas ao nosso lado e considerar que o Biden vai continuar como presidente ou vai mudar o cargo e passar a ser Trump. Sendo assim, vamos entrar aqui no curso que poderá mudar. Primeiro, guerra Rússia e Ucrânia, o que afeta indiretamente várias outras áreas da economia global. Uma das pautas mais importantes hoje é essa guerra entre Rússia e Ucrânia. A guerra já perdura mais de 2 anos e as pessoas se perguntam até quando isso vai durar. Essa promessa de que Trump pode acabar com a guerra que perdura mais de 2 anos é algo que assusta muitas pessoas no cenário geopolítico. Ainda mais com a história que o ex-presidente americano tem com os dois países. E muitas vezes, Donald Trump teve seu nome ligado ao Putin. E em toda a sua jornada como presidente dos Estados Unidos, Trump sempre foi acusado de ser eleito com a ajuda russa. Houveram diversas acusações que as eleições de 2016 tiveram a ajuda russa para ajudar a minar a concorrência de Trump. Além de tudo, o ex-presidente tinha uma forte relação com Putin. Tanto que nos dias 8 e 9 de junho de 2018, antes de ir para o encontro da cúpula do G7, o então presidente americano disse que os repórteres russos deveriam reintegrar a cúpula. Repórteres esses que antes tinham sido banidos por conta da anexação da Crimeia. Como, por exemplo, ele negou isso numa entrevista coletiva conjunto em Helsinki no dia 16 de julho de 2018. Porém, volta e meia, Trump acaba elogiando sua amizade que tem com Putin, e ele fala isso com muito orgulho. E aqui um ponto muito grande nessa história é que se Trump for eleito, tanto ele quanto uma outra força que já existe nos Estados Unidos pedem um bloqueio total de ajuda à Ucrânia. Como os Estados Unidos está sendo o principal financiador da Ucrânia hoje, e é esse um dos principais pontos que ajuda os ucranianos a continuar se defendendo da Rússia, se o líder global
eventual que os Estados Unidos soltar a mão da Ucrânia, será que os aliados europeus sozinhos vão conseguir segurar a barra? Bom, e se Biden for eleito novamente aqui? Pelo que o presidente americano fez e vem fazendo ao longo desses últimos 2 anos, é difícil crer que ele vai propor uma medida mais firme para acabar logo de vez com essa guerra. O governo americano hoje, ele se coloca no papel central ali, meio pacifista, em todos esses conflitos regionais que estão explodindo, o que é uma causa nobre, né, bonita, trazer ali a paz para esses conflitos regionais, isso é legal. Porém, há diversas análises que mostram Joe Biden tendo um grande apoio da indústria armamentista. Há matérias como essa aqui mostram os Estados Unidos tendo lucro recordes com as escaladas de conflitos regionais. Já com Trump no poder, a situação acaba se desenrolando bem diferente. Com Trump provocando a falta de apoio americano à Ucrânia, resultará na vitória incontestável da Rússia. Porém, na verdade é que ninguém sabe ao certo o que Donald Trump irá fazer com esse jeito meio imprevisível. Entretanto, essa ocasião já faz muitos países se movimentarem no mundo e a OTAN já se prepara para a eleição americana, assim como a China, a Rússia e até outros países que compõem os BRICS, por exemplo, como o Brasil, já se preparam para essa eleição. Por exemplo, vamos ver aqui um plano da China anti-Trump. Em março desse ano, vários líderes chineses, inclusive o Xi Jinping, se reuniram para planejar o ano chinês. Porém, com as eleições americanas chegando, é óbvio que eles iriam pautar e se Trump for eleito. E a política externa da China foi traçada já com a possibilidade de possíveis embargos econômicos que Trump pode aplicar se ele voltar ao poder, partindo da premissa de que quando Trump assumiu o cargo de presidente dos Estados Unidos, ele declarou uma guerra econômica severa contra os chineses. Foi sanção indo e voltando para todo lado. Pensando nisso, o mundo de modo geral concorda que esse ex-presidente é totalmente mais imprevisível e a China leva isso em consideração para ela continuar com seu plano de se tornar a principal potência econômica e geopolítica global. Além de todo esse processo de desdolarização que estamos acompanhando, tem, por exemplo, o expansionismo de algumas alianças como o BRICS, que acabam contrapondo alguns pontos da política externa americana. E essas novas iniciativas que contrapõem os americanos têm grande apoio da Rússia, da Arábia Saudita, e tudo isso evidencia que no governo de Biden, os Estados Unidos perdeu e está perdendo grande parte do seu poder e influência. Por exemplo, foi no governo de Biden que houve uma ruptura gigantesca de um acordo que perdurava desde a Segunda Guerra Mundial, que era um acordo entre o maior produtor de petróleo do mundo, a Arábia Saudita, e os Estados Unidos. Como a Arábia Saudita também é líder da OPEP, né, que é a Organização de Países Exportadores de Petróleo, esse acordo envolvia uma grande esfera da economia global. O acordo era que os sauditas iriam vender petróleo apenas em dólares americanos, então esse acordo foi rompido no governo de Biden e os sauditas passaram a vender petróleo também através da moeda chinesa. E isso foi uma grande conquista para a China. Porém, apesar dessa conquista, a China também vive hoje num momento interno de pressão popular muito por conta de sua crise no setor imobiliário e um desemprego juvenil crescente. Se no futuro isso se somar com vários embargos do governo americano, provavelmente nós veremos respostas mais duras vindo da China e podemos ver até uma certa escalada da guerra comercial entre China e Estados Unidos. Mas olha que loucura aqui, os chineses já demonstraram alguns modos de meio que burlar alguns embargos que poderiam vir dos Estados Unidos. Apesar desse camarada aqui ter uma visão de que ele irá com tudo para cima da economia chinesa, os chineses já deram indícios que ele o veio como uma oportunidade de minar o poder geopolítico americano. O Trump não está sendo muito bem visto pelos seus aliados europeus, ainda mais com algumas falas do Laranja de que ele não iria defender a OTAN em uma eventual guerra isolada. E isso pode facilmente ser usado pela potência asiática com a finalidade de cada vez mais isolar os Estados Unidos e assim avançar ainda mais com o processo de desdolarização, inclusive na Europa Ocidental. A relação Rússia e China aumenta cada dia mais. Eu já expliquei de forma detalhada aqui no canal essa relação Rússia e China e você pode assistir nesse vídeo aí que está aparecendo na sua tela agora. Nesse vídeo que eu explico detalhadamente a relação Rússia e China, que até foi descrita como uma relação sem limite. E por mais aqui que Trump e Putin tenham uma boa relação, ela não chega nem perto do que hoje é a relação Rússia e China. Se os Estados Unidos derem qualquer vacilo aqui, essa relação Putin e Trump pode ser até um tiro no pé pro governo americano. Porque a Rússia aqui meio que se tornou um país anti-ocidental. E o Ocidente aqui, principalmente os aliados europeus, podem também começar a se virar contra Trump se ele continuar com toda essa simpatia com Putin. E agora imagina aí o bem que isso faria à China. Ou seja, o bem que faria para a China com os Estados Unidos se afastando cada vez mais da Europa. Isso faria um bem danado para o mercado econômico chinês. Porque os chineses podem substituir os americanos em grande parte do mercado europeu. Agora, vendo com os olhos da China como ele enxerga Biden, é interessante porque, apesar de Biden cercar militarmente a China, desenvolvendo ali vários acordos militares com os países vizinhos, construindo novas bases militares na região, fazendo meio que
que um cerco militar na China ali no Pacífico, os chineses veem o democrata como um líder meio fraco. Por exemplo, Biden deu continuidade aqui em algumas sanções contra a China e até aplicou algumas novas sanções, porém não chega nem perto dos embargos econômicos que Trump começou a fazer contra a China lá em 2018. Mesmo com algumas sanções, Biden está deixando muita indústria chinesa entrar em território americano, e isso é visto até pela concorrência como algumas brechas. Só que além disso, tem uma coisa mais urgente para o próximo presidente dos Estados Unidos resolver, que é a influência americana no Oriente Médio. Donald Trump aqui culpa Joe Biden pela guerra de Israel e Hamas. Como já vimos, em seu último mandato, o republicano tinha laços estreitos com a Arábia Saudita contra o Irã. Porém, com o governo Biden, veio vários novos acordos no Oriente Médio e a China acabou começando a colocar suas garras na região, chegando até o ponto de mediar um acordo de paz entre Irã e a Arábia Saudita. E aí Trump acusa aqui o atual presidente de ter feito um acordo com o Irã em 6 bilhões de dólares em troca de recursos de petróleo e 5 americanos que estavam presos. E aí os republicanos contam a narrativa de que esse dinheiro foi parar nas mãos do Hamas, que é financiado pelo Estado do Irã, e aí ajudou até o Hamas a bolar o ataque aí contra Israel. Então meio que Trump aqui, os republicanos culpam os Estados Unidos pelo ataque do Hamas a Israel. Olha que doideira. Lembrando que nada disso é comprovado, mas é utilizado como uma artimanha aí por Trump para poder ter uma frentezinha contra Biden nas eleições. Além disso, na gestão atual, os Estados Unidos estão perdendo mais influência no Oriente Médio. O fato de Joe Biden ter se distanciado da Arábia Saudita e ter deixado o Irã se fortalecer com o passar do tempo, fortalecendo até com muito apoio chinês e russo, evidencia um certo deslize do governo americano. Bom, Trump, além de tudo, sempre teve uma boa relação muito forte ali com Israel, tanto até que reconheceu Jerusalém como a verdadeira capital do país e foi o primeiro presidente americano a visitar o Muro das Lamentações. Então, notoriamente, Trump tem o apoio dos defensores de Israel. Já Biden, por outro lado, perdeu muitos eleitores com essa guerra e por isso agora Biden pode estar contido em tomar qualquer uma medida mais firme em relação à guerra em Israel. Porém, um detalhe aqui muito importante que nós não devemos deixar de notar é que se Biden conseguir continuar no poder dos Estados Unidos, mesmo após essa eleição, ele pode assim não precisar mais ficar contido e aí tomar algumas decisões mais firmes referente à guerra em Israel, sem esse medo de perder voto da população. Aí sim nós podemos ver alguma decisão mais firme vinda de Biden. Mas agora, vamos analisar aqui com mais cautela o que cada um pode fazer no Oriente Médio, para tentar até restaurar um pouquinho do poder que os Estados Unidos perdeu lá. Trump sempre se orgulhou de ser um grande parceiro de Israel, e os Estados Unidos nessa atual gestão de Biden perdeu grande parte do seu controle ali na região. Porém, Trump promete resgatar esse controle e ao mesmo tempo promete contra-atacar a desdolarização. O problema é que por vias pacíficas, o Oriente Médio já mostrou que ele não vai simplesmente se curvar ao comando dos Estados Unidos, mesmo com Donald Trump no poder. Por exemplo, em janeiro de 2022, quando Trump ainda estava na presidência, ele anunciou uma proposta de solução para o impasse, não só de Israel e Palestina, mas sim uma solução com todos os países árabes da região. Os principais pontos do acordo era que Jerusalém Oriental se tornaria a capital da Palestina, Jerusalém continuaria sem ser dividida e seria a capital de Israel. Também incluiria dobrar o tamanho ocupado pelos palestinos e uma ajuda financeira no valor de 50 bilhões de dólares. Entretanto, o acordo não foi bem visto nem pelas autoridades palestinas e nem pelo Hamas. Eles zombaram da tal oferta dos Estados Unidos e disseram que nunca aceitaria esse acordo. Então, meio que olhando para o passado, nós já temos referência de que Trump ele não é muito bem visto ali na região, né? Ele pode ser bem visto por Israel, mas pelos demais ali da região, né, não é muito bem visto. Então, com essa recusa do Oriente Médio de aceitar alguns acordos pacíficos dos Estados Unidos, talvez é preciso que Trump no poder haja diferente, não sei se usaria a força para restaurar sua influência, não sei, mas vai vir coisa nova. Agora, quando nós olhamos para Biden, temos perspectivas diferentes. Com o afastamento dos Estados Unidos no Oriente Médio e a aproximação da China na região, isso tende a estreitar a vista de que Israel é praticamente inimigo de todos os países da região, e se os Estados Unidos se afastarem mais do que já está sendo afastado ao comando de Biden, Israel perderia grande parte do seu apoio, e isso até poderia resultar em uma guerra mais generalizada ali no Oriente Médio contra Israel. Trump usa esses deslizes de Biden como arma de campanha e fala em fazer o contrário para poder restaurar o poder dos Estados Unidos na região do Oriente Médio. Trump diz que ele utilizaria de pontes já construídas a seu favor. Por exemplo, por mais que a Arábia Saudita hoje esteja saindo um pouco mais da esfera militar
esteja estreitando laços mais econômicos com a China, nós não podemos negar que a boa relação que os Estados Unidos tinha com a Arábia Saudita ao comando de Trump poderiam voltar. E com os Estados Unidos aqui no Oriente Médio muito unido com os sauditas, algo de novo poderia acontecer na guerra entre Israel e Hamas. Um cessar-fogo definitivo? Não sei. Uma paz aqui já sabemos que é extremamente complicado, mas o republicano diz ter algumas cartas na manga para surpreender. A única coisa que sabemos é que Trump já tentou acabar com essa guerra anos atrás. De qualquer modo aqui, o que sabemos é que a eleição americana tem tudo para mudar o curso do mundo que estamos seguindo hoje. Se Donald Trump foi eleito, a tendência dele buscar uma guerra econômica com a China é muito grande, sua amizade com a Rússia pode colocá-lo mais isolado de alguns aliados europeus no cenário geopolítico, ou seja, diversos planos aqui que o republicano tem de campanha já mostram algumas consequências relativamente ruins para os Estados Unidos em todo o globo. Já com Biden continuando no poder com sua idade já avançada, e é justamente o Biden que ou não quer ou não está conseguindo frear diversos conflitos regionais explodindo em todo canto, poderia animar ainda mais os ânimos que já estão animados, e isso poderá escalar para uma agitação sem precedentes se for perdido o controle. Só lembrando que eu não sou alarmista, não quero causar nenhum pânico ou causar medo desnecessário, etc. O fato é que os ânimos já estão agitados e isso é consenso geral. Aquele período de paz e estabilidade que nós vivíamos há décadas atrás acabou. E aparentemente essas mudanças que estão por vir tendem a agitar as coisas ainda mais.